I want to welcome everybody to the final presentation for this camp meeting. Quero dar as boas-vindas a todos e todas para a nossa última apresentação dessa campal. Let's open with a word of prayer. Vamos começar com uma palavra de oração. Holy God, we thank you Santo Deus, te agradecemos for all that you have done for us, not only through our lives, por tudo que o Senhor tem feito por nós, não somente através das nossas vidas, but especially here at this camp meeting. mas especialmente nessa campal. We ask that you would continue to show us the path that you want us to follow, E pedimos que o Senhor continue a nos mostrar o passado que o Senhor quer que persigamos, que a path sigamos. that is a path that is laid out in prophecy, Desculpe, um caminho que está mostrado na profecia. but we need to be guided along that path. E para que nós possamos ser guiados através do nosso caminho, For it is straight and narrow, que embora estreito and it's a path that's not easy to follow. e um caminho que não é fácil de ser seguido. We acknowledge our weakness and our frailty, Nós reconhecemos as nossas fragilidades e nossa fraqueza we pray that you would give us strength, e oramos para que o Senhor nos dê força, that we might come together in unity para que possamos nos juntar em união to understand your will for us. para entender a sua vontade para nós. In Jesus' name, amen. No nome de Jesus, amém. In my first presentation, Na minha primeira apresentação, we spent our time trying to address questions that people had sent in regarding the first two presentations of this camp meeting. nós tomamos um tempo para responder perguntas que as pessoas enviaram sobre as duas primeiras apresentações dessa campal. Those were the two presentations that Elder Terry did. São as duas primeiras apresentações feitas pela anciã Terry. I've had further questions since then. I've had further questions since then. Então, comecei a responder. So most of the questions seem to revolve around the issue of angels that was discussed. A maioria das perguntas parecem ter a ver com o assunto dos anjos que foram discutidos. I'm surprised that people have focused so much about these angels E me deixa surpreendido que as pessoas tenham focado tanto nesses anjos, as opposed to the main elements that I think Elder Terry wanted to bring forth during this camp meeting. principalmente nesses principais elementos que a anciã Terry quis trazer à tona nesse campal. So I might field a couple of more questions on the angels, but I don't want to focus on them in this presentation. Então, vou responder mais algumas perguntas sobre os anjos, mas não quero focar tanto nisso nessa apresentação. Because it seemed to me the focus of her attention was to explain the relationship between the rise of the United States and the fall of Russia. Porque me parece que o foco da nossa apresentação deveria ser explicar a ascensão dos Estados Unidos e a queda da Rússia. And the vehicle that she used to do that E o veículo que ela usou para fazer isso was going back to previous
studies that we have done in the movement more than a decade ago. Nos traziam de volta para apresentações que há mais de uma década atrás nós tivemos no movimento. So I just want to field some questions on that subject. Então, eu gostaria de falar um pouco de algumas perguntas sobre esse assunto. So often when we do a study, we speak about first and second witnesses. Frequentemente, quando nós fazemos algum estudo, nós falamos de primeira e segunda testemunha. So someone's asked a question, Então, alguém fez uma pergunta. marking the death of the King of the South at the close of probation, Marcando a morte do Rei do Sul no fechamento da Porta da Graça, do we have other witnesses? nós temos outras testemunhas? So if I could ask Elder Terry how she would address that question, E se eu pudesse perguntar para a anciã Terry, como ela abordaria essa pergunta? when we speak about other witnesses, Quando nós falamos de outras testemunhas, often it's hard to know what's in the mind of the questioner, eu não sei o que a pessoa que está perguntando tem em mente, because I guess we'd want to know what this person is understanding the first witness to be. mas eu gostaria de saber o que essa pessoa entende por ser a primeira testemunha, In order to provide other witnesses. para que nós possamos prover outras testemunhas. I also want to add one more point before Elder Terry speaks. E eu também gostaria de adicionar mais um ponto antes de que a anciã Terry fale. This issue about witnesses, I think many people misunderstand. Que esse assunto sobre testemunhas, eu acho que as pessoas não entendem bem. Often what people do is have an idea, Frequentemente, o que as pessoas fazem é ter uma ideia, they are unable to defend that idea or that model, elas não têm capacidade de defender essa ideia ou modelo, so I'll just call it weak. então eu vou chamar isso de fraco. And in order to strengthen that, E para poder fortalecer isso, they look for another witness. elas procuram uma outra testemunha. And I think I've spoken on this subject many times before, Eu acredito que falei desse assunto muitas vezes antes, because what's the problem with that scenario that I've just laid out? porque qual é o problema com esse cenário que eu acabei de mostrar para vocês? What's the mistake that has happened? Qual é o erro que tem acontecido? Anybody Alguém remember or have any thoughts? pode lembrar ou tem algum pensamento, uma ideia? So the problem is O problema é when you have a weak first witness or a model, quando você tem um modelo ou uma primeira testemunha fraca, and then you try to find another, we'll call it a witness, that's the term we use, e você tenta encontrar uma outra testemunha, é o termo que eu vou usar, that supposed second witness ends up becoming the first witness. essa suposta segunda testemunha se torna a primeira testemunha. So you don't have two witnesses in the way that you think you do. Então você não tem duas testemunhas da forma que você acha. If you're going to develop a thesis, have a model, Se você vai desenvolver uma tese ou um modelo, you have to be pretty sure that that model has integrity. você tem que ter certeza de que esse modelo tem integridade. And once you're confident that that model, I'm just going to say, is strong, E uma vez que você tem certeza de que esse modelo é forte, that appears to work, que parece funcionar, that becomes your first witness. essa se torna a sua primeira testemunha. And then you go to a second witness Daí você vai para uma segunda testemunha, that is independent, que é independente, but related in some way. mas que se relaciona de alguma forma, And that second witness
says or demonstrates the same information. E essa segunda testemunha diz ou demonstra a mesma informação. And I think that's how you're supposed to use on the testimony of two, a thing that's established. E eu acredito que é dessa forma que você deve usar o conceito de que no testemunho de dois algo é estabelecido. What you can't do O que você não pode fazer is have some vague idea é ter uma ideia vaga and then look for a model that defends that vague idea. e depois procurar por um modelo que possa defender essa ideia vaga. Because that defense is not a true second witness. Porque essa defesa não é uma verdadeira segunda testemunha. So I'm not saying the questioner has made that mistake, Eu não estou dizendo que a pessoa que perguntou cometeu esse erro, but I just think it's a worthy reminder for all of us. mas eu acho que é um velho recordatório para todos nós. So the questioner is asking, do you have other witnesses about the death of the king of the south at the close of probation? Então a pessoa perguntou: Você tem outras testemunhas para demonstrar a morte do rei do sul no fechamento da porta da graça? I was almost tempted to answer this one, but I'd let you. Eu vou deixar vocês responderem. Go ahead. Adiante. Think the word was Mystery Babylon and go back to ancient Babylon. Ancient Babylon conquered three geographical areas and the last one was Egypt. So Elder Terry said that the defense was given in the presentation yesterday, A anciã Tess disse que a defesa foi dada na apresentação de ontem. which is why I thought even I could answer that one. Por isso que eu disse que até eu consigo responder essa. So I don't want to put words in her mouth, Então eu não quero colocar palavras na boca dela and I'm not saying I'm correct, e eu não estou dizendo que eu estou correto. but for me, Mas para mim, the way I would approach this a forma como eu abordaria isso, about witnesses and models and stories to demonstrate something sobre testemunhas, modelos, histórias para demonstrar algo, is specifically this question: especificamente essa pergunta: where would your first witness be? Onde estaria a sua primeira testemunha? You're living in the world today and you see what's happening and you're not sure what's going on. Você está vivendo no mundo hoje, você vê o que está acontecendo e não tem certeza do que está rolando. So what would you do? Então, o que é que você faz? Sorry? History? História? Everybody said history? Todo mundo está dizendo história? Any other suggestions? Mais alguma sugestão? First angel's message. Primeira mensagem angélica? So all of those answers are good. Todas essas respostas são boas. History, first História, angel. primeiro anjo. So the problem is, O problema é, let's assume that I'm a Seventh-day Adventist. We'll start with that platform or that foundation. suponhamos que eu seja uma adventista do sétimo dia. Vamos começar com essa plataforma. There are plenty of people who claim to be angels or have these special messages. Tem muitas pessoas que alegam ser anjos ou ter mensagens especiais. And history seems a seductive way of understanding what's happening. E a história parece uma forma sedutora de entender o que está acontecendo. When people said history, which Bible passage have you gone to? Quando as pessoas falam história, para qual passagem da Bíblia vocês foram para dizer isso? Isaiah? Isaías? Isaiah 46. Isaías 46.
So we discussed this in a recent presentation, I think. Nós discutimos isso em uma apresentação recente, eu acho. So if we were just to simply draw Isaiah 46, how does that work? E se nós fôssemos desenhar Isaías 46, como seria? So I'll draw a line, Vou desenhar uma linha. shout out loud. Pode falar mais alto. So someone said declaring the end from the beginning. Alguém falou de declarar o fim desde o princípio. So that's correct, but we need to explain it in a slightly different way. Isso é correto, mas a gente tem que explicar isso de uma forma bem diferente. How many waymarks do you have Quantos marcos você tem in this story of Isaiah? nessa história de Isaías? Someone said 5, 2. Alguém disse 5, 2. I remember having this discussion in France in 2019, I think, and they had the same answers. Eu lembro de ter perguntado isso na França em 2019, eu acho, e eu tive as mesmas respostas. I'm going to go with 3. Eu vou dizer 3. Does that help? Isso ajuda? Just say no if it doesn't help. I'll carry on. Pode Não, falar que não, ok. se não ajuda, e eu vou continuar. So we'll call this the past. So say it, there you go. Eu vou chamar isso de Past, passado. past, present, and future. Passado, presente e futuro. And you are here E você está aqui, and in order to understand the future, you need to go to the past e para entender o futuro, você tem que ir para o passado. because the end was declared at the beginning. Porque o fim foi declarado no princípio. So that's the model that we use to try to understand prophecy. Então, esse é o modelo que nós usamos para tentar entender a profecia. So what's built into all of this? Então, o que está sendo construído nisso tudo aqui? There's just another piece of information that's built into this model. Tem uma outra peça que está sendo usada para construir aqui nesse modelo. Something is happening in the present Alguma coisa aconteceu no presente. because if something wasn't happening today, Porque se nada tivesse acontecendo agora, which past are you going to look at? para que lugar vocês iriam olhar? Because there's hundreds of pasts to look at. Porque tem centenas de passados para nós olharmos. Does that make sense? Faz sentido? So you have to be able to see something today, Vocês têm que ter a capacidade de ver alguma coisa hoje. current news. Notícias atuais. Did someone say? So it's internal, Interno? external, yes. Algo externo, So- sim. Something is happening in the world that you can see, Algo está acontecendo no mundo que vocês podem ver. and based upon that, you'll go back into the past E baseado nisso, vocês voltam para o passado. and it will predict the future. E vocês vão conseguir predizer o futuro. So to me, another element of all of this Então, para mim, um outro elemento de tudo isso is there's a relationship between the present and the future, é a relação entre o presente e o futuro. and the present and the past. E o presente com o passado. All three Todos os três are the same event, if we can put it that way. são o mesmo evento, se a gente pode dizer dessa forma. Does that make sense? Faz sentido? So often we call this, in terms of Ellen White's writing, Então, em termos dos escritos de Ellen White, nós chamamos isso frequentemente. if we said this was the Sunday law, Se eu dissesse que isso aqui é a lei dominical, what would we call this? como nós chamaríamos isso?
So we would call this the agitation. Vamos chamar isso de agitação. And in the movement, we've said the agitation E no movimento, nós já dissemos que a agitação is what's happening in the world é o que está acontecendo no mundo that has all the characteristics of what's going to happen in the future. que tem todas as características daquilo que vai acontecer no futuro. Okay? So we're living here, Então, estamos vivendo aqui. and what history do we want to go to? E para qual história nós queremos ir? What story do we want to go to? Para To qual, develop a first witness para qual história queremos ir para desenvolver a nossa primeira testemunha? for the King of the South. Para o Rei do Sul. A story that has Sunday laws in it, Uma história que tem nela leis dominicais. what's the Sunday law got to do with the death of the King of the South? O que a lei dominical tem a ver com a morte do Rei do Sul? They may have the same characteristics. Eles podem ter as mesmas características. Okay, so I'm going to suggest Então, eu vou sugerir that if we jump a few steps in our journey of discovery, se a gente pula alguns passos na nossa jornada de descobrimento, that we would go to Daniel 11. nós chegaremos a Daniel 11. So in Daniel 11, Em Daniel 11, you see a story laid out, você vê uma história sendo mostrada, which is both a prophecy and history. que é tanto uma profecia como história, And because the verses are laid out quite clearly, e porque os versos são colocados de forma tão clara, we can be confident in the structure. nós podemos ter confiança na estrutura. Are we okay with that? Nós estamos ok com isso? Once you get your symbols correct, Uma vez que você tem os seus símbolos corretos, you see that there's a war that's going on você vê que tem uma guerra que está acontecendo between two armies. entre dois exércitos. And once that war happens, E uma vez que essa guerra acontece, then the battle moves on, or the war moves on to other territories. a batalha, a guerra, ela vai movendo para outros territórios. He shall also enter into the glorious land after something has already happened. Ah, nós podemos entrar na Terra Gloriosa depois de que outras coisas aconteceram. Now, the problem with those 6 verses, Agora, o problema desses 6 versículos, what is the problem? qual é o problema? Not only with those 6 verses, with any verses. Não só com esses 6 versículos, mas com qualquer versos. Sorry? So it doesn't give details. Não dá detalhes. We know it's some history, Nós sabemos que alguma história, some event, alguns eventos but it's all clouded in symbology. estão enubladas em simbologia. So people have got different ideas what that story means. Então as pessoas têm diferentes ideias do que essa história significa. But we know one thing about the structure, Mas nós sabemos uma coisa com respeito à estrutura. and everybody, even if you don't understand what it means, you can see that structure. E todo mundo, mesmo que você não entenda o que significa, você consegue ver essa estrutura. And what is that structure? E que estrutura é essa? What can we all see, even if you don't agree on what the symbols mean? O que todos nós conseguimos ver, mesmo que você não esteja de acordo com o que significam os símbolos? If I don't say, go ahead. There's a beginning and the end. Tem um início e um fim.
if I don't use the word structure, but I use the word steps, Se eu não usar a palavra estrutura, mas usar as palavras passos, which is dangerous because now I'm leading you down a path. porque é perigoso, porque eu estou agora colocando vocês em um caminho. If I change from structure to steps, now you're going to get bias built in. Se eu mudar estrutura para passos, agora vocês vão estar enviesados. How many steps are there? Quantos passos tem lá? How many? Quantos? 7 steps 7 passos or 3 steps. ou 3 passos. We'll go with 3 steps. A gente vai pegar aqui 3 passos. There's a battle between 2 armies, Tem uma batalha entre 2 exércitos, verse 40. no versículo 40. Once the battle is done, E uma vez que essa batalha tem lugar, then the victor moves on to another territory o vencedor vai para outro território, called the Glorious Land. que se chama Terra Gloriosa. And when that's dealt with, E quando isso já está resolvido, then what happens? o que acontece? There's a third territory, Tem um terceiro território. and the rest of it is details after that. E depois disso, detalhes. So what I want to say is Então, o que eu quero dizer é, those verses have all the properties of being a proper first witness. todos esses versos têm a propriedade de ser uma adequada testemunha, primeira testemunha. And that's what this movement has been built on. E é isso sobre o que esse movimento é construído. We may not have understood things, we may have forgotten things, Nós podemos não ter entendido coisas e podemos ter esquecido coisas. but you could go to anyone in the world Mas você pode ir para qualquer pessoa no mundo and just say, read those verses and tell me what it means. e dizer, lê esses versículos e diz o que é que significam. And I think everybody would have to agree that there are 3 steps. E eu imagino que todo mundo vai ter que concordar que tem 3 passos. Are we okay with that? Tá tudo bem com isso? I think that's the first witness. Eu acho que essa é a primeira testemunha. Now we can guess at what those symbols mean. A gente pode adivinhar o que esses símbolos significam. Who is the north? Quem é o norte? Who is the south? Quem é o sul? How do you work those things out? Como você descobre essas coisas? What's the glorious land? Qual é a terra gloriosa? And what's Egypt? E o que é Egito? Because historically, Egypt is the king of the south. Porque historicamente o Egito é o rei do sul. And so you could argue that by the time you get to verse 42, you've gone back to verse 40. E você pode argumentar que uma vez que você chega ao versículo 42, você tem que voltar ao versículo 40. So there are many questions to be addressed. Então, há muitas perguntas para serem abordadas. And some Adventists stood up a long time ago and said, this is what I think these verses mean. E um adventista, há muito tempo atrás, se levantou e disse: Isso é o que eu acho que esses versículos significam. And it's just these 3 verses, really. E são só esses 3 versículos de verdade. 3 steps. 3 passos. And a group of us E um grupo de nós said we like that interpretation. It makes sense to us. dissemos: A gente gosta dessa interpretação, faz sentido para nós. And we ended up calling that person the first angel. E a gente acabou chamando essa pessoa de primeiro anjo. But what I want us to see Mas o que eu quero que nós vejamos is that anybody should be able to go into those verses and see what he could see. é que qualquer pessoa poderia ir a esses versículos e ver o que ele conseguiu ver, Which is that there are 3 steps. que é que existem 3 passos. There's a power that's rising and they're going to rise in 3 steps.
Existe um poder que está se levantando e vai se levantar em 3 passos. So I think that's the first witness. Então, eu acho que essa é a primeira testemunha. We could then go and see what Elder Jeff's interpretation of those 3 steps was. Então, a gente poderia voltar e ver qual era a interpretação do ancião Jeff sobre esses versos. And see if you agree or disagree. E ver se vocês concordam ou discordam. Is the glorious land the Adventist Church? Is it this movement? Is it the United States? A Terra Gloriosa é a Igreja Adventista? É o movimento? É os Estados Unidos? Is Egypt in verse 42 the same as the king of the south in verse 40? O Egito do verso 42 é a mesma coisa que o Rei do Sul no versículo 40? And this movement had spent, I would say, hundreds of hours discussing verse 40. E esse movimento passou centenas de horas discutindo o versículo 40 and try to understand how that verse works. e tentando entender como funciona esse versículo. Because the verse itself can have various meanings. Porque o versículo em si pode ter vários significados. So when you go to approach these verses, Então, quando você vai abordar esses versículos, how do you know what they mean? como você sabe o que eles significam? The Millerites looked at those verses and they said they mean this, Os mileritas olharam para esse versículo e disseram, isso significa isso. and we say actually it means something quite different. Mas a gente pega e diz, na verdade, significa uma coisa diferente. Why have the Millerites and us come to different conclusions on these verses? Por que os mileritas e nós chegamos a conclusões diferentes sobre esses versículos? 1 second, go ahead. So someone said they use different methodology or different understanding. Someone said they use different methodology. Alguém disse que eles usam diferentes metodologias. I thought they used Miller's methodology, Eu achava que eles usavam a metodologia de Miller, which is what we borrowed from them. que é algo que a gente pegou deles. So I'd say that they use the same methodology. Então, eu vou dizer que eles usam a mesma metodologia. Someone said? The principle of dispensationalism. O princípio do dispensacionalismo. So if we go with that Se nós vamos com essa and say that the Millerites were living in which ray mark were the Millerites living in? em qual desses marcos os mileritas estavam vivendo? The middle one. Eles estavam vivendo no do present. meio, no presente. And so they see things happening Então, eles veem as coisas acontecendo, and they're going to go to these 3 steps and try to explain them. então eles vão para esses 3 passos e vão tentar explicá-los. So that's the methodology that they used, Essa é a metodologia que eles usaram. and they came with one conclusion. E eles chegam a uma conclusão. Now we Nós, live in 200 years in the future, vivendo em 200 anos no futuro, we're using exactly the same methodology. vamos usar a mesma metodologia. We're looking at present events Estamos olhando para eventos do presente and trying to understand them in the framework of these, I'm going to say these 3 verses. e tentando entendê-los no modelo desses 3 versículos. So it's easy to look at the Millerites' work and say, oh, look at the mistakes that they made. Então é fácil olhar para a obra dos mileritas e dizer, nossa, olha os erros que eles cometeram. But I want us to see that based upon these rules, they're pretty much forced to make the decisions or the conclusions that they made. Mas eu tenho que dizer, baseado nesse modelo, de que eles foram forçados a chegar às conclusões que eles chegaram. You've got no other option, really. Você não tem realmente outra opção. So if we agree, hopefully, that that is our first witness, Então, se nós concordarmos, espero que essa é a nossa primeira testemunha, and its strength
is in the structure of 3 steps. E que a força está na estrutura de 3 passos. And even if you don't know what the symbols mean, Mesmo que você não saiba o que os símbolos significam, you know it's speaking about one power. nós estamos falando de um poder. One thing I really liked about Elder Terry's presentations this Uma weekend, coisa que eu gostei muito das apresentações da Anciã Terry nesse fim de semana is when she went through the Bible verses, she said, check the pronouns. é que, quando ela foi nos versículos bíblicos, ela dizia: chequem os pronomes. Which is what we used to do. We used to pay very close attention. E é uma coisa que nós costumávamos fazer e precisa de muita atenção. And in these 3 verses, it's really easy to do E nesses 3 versículos é muito fácil de fazer. because you can see it's the same person being spoken of from 40, 41 into 42. Porque você vê que está falando da mesma pessoa no versículo 40, 41 e 42. So now we've got our first witness. Então aqui a gente tem a nossa primeira testemunha. Everybody can see it's 3 steps Todo mundo consegue ver os seus 3 passos of the rise of a power. do levantamento de um poder. And it clearly says it all begins at the time of the end. E diz claramente que tudo isso começa no tempo do fim. Now, this movement has developed a theory, a model of what all of that means. E esse movimento desenvolveu um modelo ou teoria de como tudo isso se desenvolve, tudo que significa. That takes you from 1989 to the close of probation. Te leva de 1989 ao fechamento da Porta da Graça. So we've done all of those 6 verses and into Daniel 12. E então a gente pegou e abordou todos esses 6 versículos de Daniel 11. Desculpa, até So- Daniel 12. We're not going to discuss that. We're going to say we now have a first witness Nós não vamos discutir isso. Vamos dizer que nós agora temos uma primeira testemunha that speaks about the rise of a power que fala da ascensão de um poder that does so in 3 steps, que se dá em 3 passos and it's happening today. e que está acontecendo hoje em dia. I think that's how we should build witnesses. E eu acredito que é assim como nós devemos construir testemunhas, Because anybody, porque whatever qualquer your persuasion is, seja qual for sua persuasão, whatever your religious belief is, you don't even have to be a Christian. You can see that in those words. seja qual for a sua religião, você nem precisa ser um cristão se você só for olhar as palavras. We've taken it one step further and explained, I'm going to say all the symbols. Nós pegamos um passo a mais e podemos explicar todos esses símbolos. And then what do we do? E depois, o que é que a gente faz? We've got these 3 steps. We're going to say what it means. Nós temos esses 3 passos, vamos dizer o que isso significa. Now you have to go to other models or other histories Agora você tem que ir para outros modelos ou outras histórias to try to defend or explain this story. para tentar, Defend it, not explain it. Defend it, not explain it. para tentar defender a história. So then you have to take Isaiah 46 Depois você tem que pegar Isaías 26 and you have to put yourself into another history. You have to become another person. e você tem que se tornar outra pessoa e se colocar em outra história. A good one to choose is a prophet Uma boa pessoa para escolher é um profeta, because prophets tend to be raised up at important points in history. porque os profetas costumam se levantar em importantes pontos da história, Ellen White calls them turning points. que Ellen White chama eles de pontos de virada. So that's relatively easy because most of the Bible is, I say most of the Bible is written by prophets who discuss important events. Isso deveria ser relativamente fácil, porque a maioria da Bíblia está escrita por profetas que discutem eventos importantes. So having said all of that,
Tendo dito tudo isso, I'll try to reproduce what her boardwork was. eu vou tentar reproduzir o quadro que a anciã Terry fez. I'm going to do it backwards, if I can say that. E eu vou fazer isso de trás para frente, se posso fazer isso. So this is I call this Daniel 11. Esse é Daniel 11. We have the time of the end, Temos o tempo do fim and then we have 3 steps, e depois nós temos 3 passos. 2 more. Dois passos mais. So we believe that this is 1989, and I don't think there's any controversy in that amongst us. Nós acreditamos que isso é 1989 e eu acho que não tem nenhuma controvérsia entre nós sobre isso. And this is the fight between the Soviet Union and the USA. E essa é a luta entre a União Soviética e os Estados Unidos. So that's verse 40, and the next verse says the glorious land. Esse é o versículo 40, e o seguinte verso vai falar sobre a Terra Gloriosa. And then the next verse says Egypt. E no próximo versículo diz Egito. So we're all in agreement, Então, todos nós estamos de acordo, even the person who's asked the question, mesmo a pessoa que fez essa pergunta, that this is the USA de que esses são os Estados Unidos and this is the world. e que esse é o mundo. And maybe we need to be a bit more specific to define what the world means. Então, talvez a gente deveria ser um pouco mais específico no que significa mundo. But we can just leave it at that symbol for the moment. Mas a gente pode deixar esse símbolo aí no momento. So after this fight between the Soviet Union and the United States is finished, Essa luta entre a União Soviética e os Estados Unidos termina, then we'll call it the King of the North and the King of the South. vou chamá-los de Rei do Sul e Rei do Norte. The King of the South, after dealing with, so the King of the North, after dealing with the King of the South, O Rei do Norte, depois de lidar com o Rei do Sul, then turns its attention to the glorious land, or the USA. depois volta sua atenção para a Terra Gloriosa, os Estados Unidos. And we call that the Sunday Law. E nós chamamos isso de Lei Dominical. And I don't think there's any disagreement in that. E eu não acredito que exista algum desentendimento sobre isso. So if you go to the Time of the End magazine, Então, se você vai para a revista Tempo do Fim, or most presentations that you've ever heard, ou para a maioria das apresentações que você já tem escutado, it says by the time you get to this, which is verse 41, diz que uma vez que você chega a isso, que é o versículo 41, the King of the South is dead. o Rei do Sul está morto. Because after dealing with the King of the South, now the King of the North will deal with the United States. Porque depois de ter lidado com o Rei do Sul, agora o Rei do Norte tem que lidar com os Estados Unidos. After completely destroying the United States, Depois de destruir completamente os Estados Unidos, we'll call this the close of probation. nós vamos chamar isso de fechamento da porta da graça. Then the King of the North is going to turn its attention to the world. Então, o Rei do Norte vai agora colocar sua atenção sobre o mundo. So I'm going to just say Eu só vou dizer that the glorious land is now dead. que agora a Terra Gloriosa está morta. Now, the problem with doing these lines like this
O problema com fazer essas linhas dessa forma is it teaches a certain truth. é que nos ensina uma certa verdade. I'm going to say that it's correct Eu vou dizer que isso é correto, because that's what these verses teach. porque isso é o que esses versículos ensinam. But we recognized a long time ago Mas nós reconhecemos há muito tempo atrás that some of these events occur concurrently at the same time. que alguns desses eventos ocorrem concomitantemente, ao mesmo tempo. So that can bring confusion Isso pode trazer confusão when you see what's happening quando você vê o que está acontecendo in the present. no presente. But we'll leave that as it is. Mas vamos deixar isso assim, desse jeito. We have one more waymark, Temos mais um marco, which we call the second advent, que nós chamamos de segunda vinda. and that's when the controversy ends, at least on this planet. E aí é quando a controvérsia desse planeta acaba. So Elder Terry developed this first witness A anciã Terry desenvolveu essa primeira testemunha in her study, em This seu weekend. estudo nesse final de semana. but she's just repeating what is in the Time of the End magazine and what everybody here believes and accepts. Mas ela só estava repetindo o que está escrito na revista Tempo do Fim e no que aquilo que todo mundo que está aqui acredita. But then she said, Mas depois ela disse: let's find some witnesses to this, some other witnesses. vamos encontrar outras testemunhas para isso. And these were not new. E isso não era novo. She took us back to studies that have been done a long time ago. Ela nos levou de volta a estudos que foram feitos há muito tempo atrás. She took us to two stories, Ela nos levou para duas histórias: pagan Rome, a história de Roma pagã and then she took us to papal Rome. e depois de Roma papal. So she's going to give us two witnesses. Então ela vai nos dar duas testemunhas. So the questioner asked, do you have other witnesses? A pessoa que perguntou: você tem outras testemunhas? And so they're the two witnesses that she gave. Então essas são as duas testemunhas que ela deu. So I know the questioner and I know that they're intelligent. Eu conheço a pessoa que fez a pergunta e eu sei que essa pessoa é inteligente. So I'm not sure exactly what they're asking in that question. Eu não sei exatamente o que essa pessoa está tentando perguntar, So I'm sure they would have seen all of this, mas eu tenho certeza de que sabe de tudo isso, which leads me to think que me faz pensar that maybe we see the use or the term of witnesses differently. que talvez a gente use o termo testemunha de forma diferente. Which is why I spent a long time, because Elder Terry gave the answer within about 30 seconds. Que é por isso que eu estou levando bastante tempo para algo que a anciã Terry respondeu em 30 segundos. So I'm just going to repeat what she did. Eu só vou Pagan Rome, repetir o que ela fez. Roma pagã, the story begins in 64 BC. a história começa em 64 antes de Cristo. It then goes on to 63 BC. E depois passa para 63 antes de Cristo. And then it goes on to 31 BC. E depois 31 antes de Cristo. And all of these three dates aren't new. If you've looked at old studies or you're familiar with them, all of these are well-established dates. And this story is well-established. E essas três datas não são novas. Se você for olhar para estudos antigos, vocês vão ver que essas datas estão bem estabelecidas em histórias bem estabelecidas. So
the way we tell the story, which is how she told the story, A forma como nós contamos a história é como ela contou a história. where in all of these stories do you begin to rule? E I know I've jumped ahead. onde, em todas essas histórias, nós começamos a reinar? Where do we mark rulership? Onde nós marcamos o governo? At which way mark? We've got 4 way marks. Em qual desses 4 marcos? Shout out the number. Fala aí um número. Everybody agree number 3? Todo mundo concorda no número 3? So we'll put a crown here. Então, vou colocar aqui uma coroa. That's where we mark complete rulership. Aqui é onde nós marcamos um completo governo. So what is confusing people, I'm suggesting, Então, eu sugiro que o que está confundindo as pessoas, not only today, but in the last few years, não somente hoje, mas nos últimos anos, our focus has been on a very specific piece of history. nosso foco tem estado em um pedaço de história muito específico, The present. o presente. And it's this little bit of history here without defining what the beginning is. Que tem a ver com essa porção de história sem definir quando ela começa. And we've spoken about the fall of the 6th and the rise of the 7th kingdom. E nós falamos da queda do sexto e da ascensão do sétimo reino. And the way we have taught that, E a forma como nós ensinamos isso it sounds like what? soa como? What does it sound like when we Como talk soa? about, this crown here, Essa coroa daqui, that kingdom, esse reino, what number is that? que número é ele? What's the name of that kingdom? Como é o nome desse reino? So this is number 7. Esse é o reino de número 7. But what have we been teaching in the movement for a few years now? Algo que nós temos ensinado no movimento por alguns anos já. It's more than a few years. It predates Elder Tess's arrival. Mais do que alguns anos, porque é antes da chegada da anciã Tess. This history, what do we teach? Nessa história, o que nós ensinamos About the 7th kingdom. sobre o sétimo reino? Sorry? Begins at the Sunday law. Que começa na lei dominical. Anybody want to describe it a different way? Alguém mais gostaria de descrever isso de outra forma? Speak loud. Fala alto. So we've done things like this Nós fizemos coisas como essa for the 7th and the 6th. para o sexto e para o sétimo. And when you do things like that, E quando você faz coisas como essa, what settles in your mind o que vem à sua mente is that crown isn't here, but É it's here. é de que essa coroa não está aqui, mas está aqui. Does that make sense? Faz sentido? So if you look at most studies that are happening at the moment, Então, se você for olhar para a maioria dos estudos que estão acontecendo no momento, I said that this rise and fall of the 6th and 7th predated Elder Tess's studies, and it did. eu disse que essa ascensão e queda do sexto e do sétimo reinos vem antes da chegada dos estudos da anciã Tess. But like many other studies that we did in the past, she developed that idea, that model. Mas, assim como outros estudos que fizemos no passado, ela desenvolveu essa ideia e esse modelo. She reinforced and established it to such a degree Ela reforçou e estabeleceu de tal forma that I think in our consciousness, we've placed this crown one way mark earlier. que, dessa forma, eu acredito que nós colocamos na nossa consciência essa coroa um marco antes. And we can't say that that's wrong. E a gente não consegue dizer que isso é errado,
Elder Terry, Anciã Terry, do you have a mic? So Elder Terry's just added something. a Anciã Terry acabou de agregar algo. Hope that's spelt correct. Eu espero que esteja certo, como escrevi. And this is Julius Esse é Caesar. Júlio César. Is that EA? EA. ER? AR? So this is Julius Caesar, Esse é Júlio César, who is elected as Pontifex Maximus at this waymark. que foi eleito como pontífice máximo nesse marco. So all I'm saying is, Tudo o que eu estou dizendo é, when we taught the seventh kingdom comes to its pinnacle at, we'll call it the Sunday law, quando nós dissemos que o sétimo reino chega ao seu pináculo na lei dominical, and Elder Tess develops and confirms that in her studies, e que a anciã Tess desenvolve e confirma isso em seus estudos, and therefore it becomes a truth that's well established in our consciousness. e assim isso se torna uma verdade bem estabelecida na nossa consciência. What I want to say is all of that is true. O que eu quero dizer é que tudo isso é verdade. And what Elder Terry just added here wasn't just some thought that she invented now. She already knows that. Isso que a anciã Terry agregou aqui não é algo que ela inventou agora. So all I'm saying is O que eu estou dizendo é, there is a validity to move the crown here, existe uma validade para colocar a coroa aqui, but it's not the end of the story. mas não é o fim da história. So you have to take 3 territories, Então você tem que pegar 3 territórios, 3 nations, 3 horns, 3 nações, 3 chifres, and then you rule. e depois você governa. And she gave us the date for that rulership. E ela nos dá a data para esse governo, AD 330. depois de Cristo, 330, And that's 360 years or a time. e isso é um tempo ou 360 anos. So we could really stop there because we have now one witness which we know is accurate to history and prophecy. Então a gente poderia parar por aí, porque a gente tem uma testemunha que é precisa em tempo e na profecia e na But she história, gave a second one mas ela dá uma segunda, because it has all the same elements. que tem os mesmos elementos, todos os mesmos elementos. You have the Heruli, Vandals, and the Goths or Ostrogoths, depending on how you want to say it. Você tem os Érulos, Vândalos e Ostrogodos. 3 horns, 3 chifres, then you get the same model. depois você tem o mesmo modelo. This is AD 1798, Isso é 1798 depois de Cristo. and this is 3.5 times, E aqui nós temos 3 tempos e meio, or 1260. ou 1260. So once you have these witnesses, Uma vez que você tem essas testemunhas, what can you then do? o que é que você pode fazer então? What do you want to do? O que você quer fazer? What's the purpose of all of this? Qual é o propósito de tudo isso? Someone said over here, Alguém disse alguma coisa aqui? they're witness, but what are you trying to understand? What's your purpose?
Eles são testemunhas, mas o que que você está tentando entender com isso? Qual é o seu propósito? 1 second. Go ahead. What is the point you're trying to make? Qual é o ponto que você está tentando fazer? Okay, I'll go with that. Someone else? Mais alguém? Pattern? So what I would suggest, O que eu sugeriria? we've got events happening. Nós temos eventos acontecendo. We want to try to understand the events, Estamos tentando entender os eventos. and we see in these verses E nós estamos vendo esses versículos, something that leads us to understand that these verses are talking about the events that are happening now. algo que nos leva a pensar que esses eventos estão falando de coisas que estão acontecendo agora. Some Adventist stands up and says, I think it means this, what we've drawn on the board. Um adventista se levanta e diz: Eu acho que significa isso que a gente acabou de desenhar aqui no quadro. We say it sounds good, E a gente fala: soa bem. but we need to prove that it's correct. Mas a gente tem que provar que isso está certo. So we go to two different stories Então vamos para duas histórias diferentes that we noticed have all the same properties. que notamos que têm todas as mesmas propriedades. The properties is 3 steps E a propriedade é 3 passos, plus rulership. Mais um governo. So once you've developed these, Uma vez que você desenvolve isso, what you can then do is go back to the story that you want to understand o que você pode fazer é voltar para a história que você quer entender and fill in some gaps, e preencher algumas lacunas. or be certain about what your initial thesis, or I don't want to call it a guess, but your initial thesis was, your initial idea. E ter certeza de que de suas hipóteses iniciais. For instance, Por exemplo, is the glorious land the church or a country? a Terra Gloriosa é a igreja ou um país? So it may not be that straightforward to understand that, Pode ser que não seja tão simples de entender, because in ancient Israel they were the same thing. porque no Israel antigo também era a mesma coisa. And that's why when you try to understand the symbology today, it could become confusing. E é por isso que quando você tenta entender essa simbologia hoje, pode se tornar confuso. But if you take the storyline, Mas se você pega a linha de história, you'll see that it is about geography. você vai ver que tem a ver com geografia. So that's something that we can now be sure about. Isso é então algo de que nós podemos ter certeza. And we can be sure about the King of the North, how that operates. Nós podemos ter certeza sobre o Rei do Norte, como ele atua, And we know when the rulership begins and ends. e nós sabemos quando o governo começa e termina. So the question was about the death of the King of the South. Então, a pergunta é sobre a morte do Rei do Sul. Did you want to say anything more, Elder Terry, that's on there? The death of the King of the South, other witnesses. Você gostaria de dizer mais alguma coisa, Anciã Terry? Mike? Just the mic? Oh. Yes, that study is just bones. There is detail on the Ptolemaic kingdom, what's there. It's subjugated in 63. Of course, no history. So I just asked Elder Terry, did she want to add anything? Acabei de perguntar para a Anciã Terry se ela gostaria de agregar algo. And
what she just explained was the following, E o que ela acabou de explicar foi o seguinte: that if you take the story of pagan Rome, é que se você pega a história de Roma pagã, because it has Egypt, literal Egypt, que tem o Egito literal, and I don't want to call it symbolic Egypt, but there's symbology attached to all of that, of course. não gostaria de dizer que é um Egito simbólico, mas tem simbologia atracada a tudo isso claramente. Because while it's the literal country, Porque, embora seja um país literal, it's also Greece. também é Grécia. It's the last remnants of Greece. São os últimos restos da Grécia. Are people familiar with that? I think Elder Terry mentioned that in her studies. Eu acredito que a anciã Terry mencionou sobre isso em seus estudos. That Greece ends up dividing into two parts, north and south, Que a Grécia acaba sendo dividida em duas partes, norte e sul. the Seleucid Empire in the north and the Ptolemaic Empire in the south. O Império Seleucida no norte e o Ptolomaico no sul. And Rome has to deal with both. E a Roma tem que lidar com os dois. So I had King of the North here. Então tem o rei do norte aqui. So that was the Seleucid Empire. Então isso é o Império Seleucida. And what's so good about this witness, when we used to teach it, and she reminded us of this, E algo que é tão bom com respeito a essa testemunha que nós costumávamos ensinar e que ela nos lembrou, and I think we forget this. eu acho que nós esquecemos, We think this is all about MAGA, e nós achamos que tudo isso é sobre MAGA, which means it's all about America. ou seja, que tudo isso tem a ver com Faça América Grande de novo. But in the story of pagan Rome, Mas com a história de Roma pagã, it's not about the glorious land. não é sobre a Terra Gloriosa. It's about destroying Greece prophetically or destroying Egypt literally. Tem a ver com destruir a Grécia espiritualmente ou destruir o Egito literalmente. And the only way you can do that logistically is to go through the glorious land. E a única forma de fazer isso, logisticamente, é passar primeiro pela Terra Gloriosa. And you remember that over here, she drew a map, E você vai lembrar que aqui ela desenhou um mapa. same map that we used to draw in numerous presentations. O mesmo mapa que a gente costumava fazer em inúmeras apresentações. In this story, the focus is at the end here. Nessa história, o foco está aqui no fim. And I'm not saying our focus shouldn't be at the US Sunday law, E não estou dizendo que o nosso foco não deveria estar na lei dominical dos Estados Unidos. but the story is about this final step. Porque a história tem a ver com esse passo final. The one thing we know, Uma coisa que nós sabemos, but I think we've forgotten, mas eu acho que nós esquecemos, is our whole idea about this history here. é toda a nossa ideia sobre essa história daqui, I'm going to say is distorted é que se distorceu. because we don't call that rulership, do we? Porque a gente não chama isso de governo, a gente chama. If we went to this history this time, E se a gente entrasse nessa história, nesse tempo, we'd say this would be the glory days of Rome, nós diríamos que esses são os tempos gloriosos de Roma of the papacy. e do papado. But we call this what? Mas a gente chama isso de quê? We call this the time of trouble, don't we? Mas a gente chama isso de tempo de tribulação, não é? And we say the glory days of the King of the North have come to its end here. E a gente diz que os dias de glória do Rei do Norte chegaram ao fim aqui. So, to answer the question, Então, para responder à pergunta, I think other witnesses were given. eu acredito que outras testemunhas foram dadas. I think there is an acknowledgement that we have to deal with these two steps.
Eu acredito que existe o entendimento de que nós temos que lidar com esses dois passos. And what I didn't write here, but Elder Terry said, E algo que eu não escrevi aqui, mas que a anciã Terry disse, even though we say this is the end of Ptolemy here, mesmo que a gente diga que este é o fim de Ptolomeu aqui, or the Ptolemaic Empire, let's put it that way, eu diria o Império Ptolomaico, because Ptolemy isn't ruling then, porque nessa época o Ptolomeu não estava governando, but there is engagement with Ptolemy, with his empire, way before here in Egypt. It's happening in this history too. Could you repeat that? Yep. The struggle between Rome and Egypt A luta entre Roma e o Egito, as Rome, the fourth kingdom, destroys Greece, the third kingdom, a Roma sendo o quarto reino destrói o Egito, o terceiro reino. doesn't all just happen at this one battle in 31. Isso não acontece tudo aqui nessa batalha no ano 31 a.C. This has been going on for decades, and you can show clear history in the 63 history that there is a struggle between these two powers. Isso está acontecendo durante décadas e a gente pode ver essa luta entre esses dois poderes aqui na história de 63 a.C. So if you know that history, Então, se você sabe essa história, you can then show that there is in fact an interaction between the king of the north and the king of the south at the waymark that we call Sunday law, the end of verse 41. então a gente pode ver que no final do versículo 41 existe uma interação entre o rei do norte e o rei do sul nesse marco da lei dominical. Okay, so another question. Então, outra pergunta: Since when do we mark the death of the king of the south, both internally and externally? desde quando nós marcamos a morte do rei do sul, internamente e externamente? Hasn't the death of the king of the south always been in relation to the king of the north? Não é que a morte do rei do sul sempre esteve em relação com o rei do norte? So are you able to comment on that? Você pode comentar sobre isso? Before you do, if you explain to people what the question means, internal, external, death of the king of the south. Será que você poderia explicar sobre a morte do rei do sul internamente e externamente? So I'll just repeat what she says because we'll run out of time. When we discuss the king of the south, Quando, we Go ahead. quando nós falamos sobre o rei do sul, we can compare that king with the king of the north nós podemos comparar esse rei com o rei do norte, because they're completely opposite. They're also the same. porque eles são tão opostos, são a mesma coisa. They share the same characteristics. Eles compartilham as mesmas características. So we could go through this same discussion, but talking about those two kings, Então, nós poderíamos ir à mesma discussão, mas falando desses dois diferentes reis. and once you can establish multiple witnesses about a particular subject, E uma vez que você consegue estabelecer múltiplas testemunhas sobre o mesmo assunto, you can borrow information from one model and lay it on top of another model. você pode pegar informação de um modelo e aplicar a outro. Just like we did here, and we put the word rule. Como a gente fez aqui, a gente colocou a palavra governo. So you can compare and contrast the two kings. Então você pode comparar e contrastar os dois reis. The question says, we've never looked at an internal death before, and Elder Terry's answer so far A pergunta diz que nós nunca vimos sobre uma morte interna até agora, e a resposta da anciã Terry, we may not have focused on that before,
Pode que nós não tenhamos focado nisso antes, but let's compare and contrast with the north. mas vamos então comparar e contrastar com o norte. So the king of the north battle is within and external. The king of the south has the same dynamic. So we all know by now, Todos nós sabemos agora, when we speak about what the king of the north needs to do, quando nós falamos sobre o que o rei do norte tem que fazer, it needs to also enter into the glorious land tem que também entrar na Terra Gloriosa and then move on to Egypt. It's on the board. e depois ir para o Egito. Está no quadro. So this waymark here that says Sunday law, Então, esse marco aqui que diz lei dominical, if we call this the USA Sunday law, se nós chamamos ele de lei dominical dos Estados Unidos, and we call this the worldwide Sunday law, e a gente chama esse daqui de lei dominical mundial, then the king of the north is taking down or subjugating the glorious land, the United States. então significa que o rei do norte conseguiu derrubar ou subjugar os Estados Unidos, a Terra Gloriosa. Another piece of evidence that Elder Terry shared with us E outra parte de evidência que a anciã Terry compartilhou conosco was this story here. é essa história daqui. So we know that this story ends here and this one begins here, Nós sabemos que essa história termina aqui e essa começa aqui, but she took those two waymarks and lined them up. mas ela pegou esses dois marcos e os alinhou. Remember, she did that. Vocês vão lembrar que ela fez isso. And that's nothing new. Isso não é nada novo. Took us to Revelation 13 Ela nos levou ao Apocalipse 13 and spoke about the rise and fall of nations. e falou sobre a ascensão e queda das nações. So who's falling? Então, quem está caindo? I don't want to use the term king of the north. Não foi usado o termo Papacy. o papado. And who's rising? E quem está se levantando? The USA. Os Estados Unidos. Now, she went into a lot of detail in the symbology to demonstrate that. E ela entrou em muito detalhe e simbologia para demonstrar isso. So, as soon as you know that, Então, assim que você entende isso, I'm working backwards, by the way, e eu estou trabalhando de trás para frente por falar nisso. because what you're supposed to do is work in the present, Porque o que se supõe que você faça é trabalhar no presente, see what happens, ver o or que see what's acontece, happening, ver o que está acontecendo, work out a witness, descobrir uma testemunha, which comes your first, que seria a sua primeira, and then look for a historical second witness. e então buscar uma segunda testemunha histórica. And those historical ones should almost always be prophetic as well. E essa testemunha histórica sempre tem que ser profética também. So we can do the same here. Então você pode fazer a mesma coisa aqui. So I know I did that as number 1 and 2, but it's the other way round. Eu sei que eu coloquei aqui como número 1 e 2, mas na verdade é o contrário. If we're going to talk in terms of witnesses. Se estamos falando em termos de testemunhas. So if we're okay with that, Então, se estamos ok com isso, you need that information você vai precisar dessa informação. because people in the movement Porque as pessoas no Some. movimento, algumas, have a misunderstanding about the role of the papacy at the end of the world. têm um entendimento errado sobre o papel do papado no final do mundo. But I'm not addressing that, but this model explains that issue. Eu não estou falando disso, mas esse modelo explica esse assunto. Why do we need to know this? What does this tell us? Por que temos que saber sobre isso? O que é que isso aqui nos diz? This is the
about the question, remember? Isso é parte da pergunta, vocês lembram? We need to pick up some information here to use it Nós to temos que, answer this question. nós temos que pegar informação daqui para responder essa pergunta. This model here, what's the title Esse modelo, que título tem? or the subject matter? Qual é o assunto? It's a story about whom? É uma história sobre quem? So the conclusion of that study would be what? Sobre o Rei do Norte. Então, a conclusão desse estudo seria o quê? In our history, Na nossa história, the king of the north is whom? quem é o Rei do Norte? USA. Os Estados Unidos. I don't think we had clarity on that in our early development in this movement. E eu não acho que nós tínhamos um entendimento claro disso no princípio do nosso movimento. The reason we didn't E a razão pela qual não tínhamos is, let's say, a threefold issue, but it's Alan White's writings é por causa dos escritos de Ellen White, speaks about a threefold union. que fala de uma união tríplice. It's Elder Jeff's understanding of these verses, É o entendimento do ancião Jeff sobre esses versículos. and it's, I'll say collectively, Adventism's understanding of Revelation, most of Revelation, but at least 12, 13, and 17. E também um entendimento coletivo do Adventismo sobre Apocalipse 12, 13 e 17. I don't think it's new Eu não acho que isso é algo novo. to say that the king of the north is the United States, Dizer que o Rei do Norte é os Estados Unidos. but I think we needed reminding of that Mas eu acredito que precisamos nos lembrar disso. because people have been confused about how you get from verse 40 to 41 Porque as pessoas parecem ficar confusas sobre como você sai do versículo 40 para ir para o 41. and magically the king of the north changed from the papacy to America. E, magicamente, o Rei do Norte muda do papado para os Estados Unidos. And it wasn't magical. E não é mágico. So once you know this, Uma vez que você sabe isso, that the king of the north is the United States, que o Rei do Norte é os Estados Unidos, what does it mean about this battle? o que significa essa batalha? He shall also enter into the glorious land. Que esse rei está entrando na Terra Gloriosa. I'll call it an Adventist model. I don't know exactly what they believe, Eu vou chamar isso de um modelo adventista, não sei exatamente o que eles acreditam, but this is not Catholicism mas isso não é o catolicismo getting involved in the United States se envolvendo nos Estados Unidos and making them have a Sunday law. e fazendo com que eles tenham uma lei dominical. Forget the Sunday bit. Esquece a parte do domingo. It's not an external power Não é um poder externo coming to destroy America, tentando destruir os Estados Unidos. because we know it's the king of the north that does that destructive work. Porque nós sabemos que é o Rei do Norte quem faz esse trabalho destrutivo. And who is that? E quem é ele? Who is the king of the north? We've already defined it here. Quem é o Rei do Norte que a gente acabou de definir aqui? So the aggressor is the United States. O agressor é os Estados Unidos. And who's the victim? E quem é a vítima? United States. Os Estados Unidos. So the United States is fighting with the United States. Então, os Estados Unidos estão lutando contra os Estados Unidos. So we can call that a civil war, Nós podemos chamar isso de guerra civil
ou the term that Elder Terry used, internal. o termo que a anciã Terry usou, interno. So if we're okay with that, Então, se vocês estão ok com isso, then we move on to this story, the Então- next one. então passamos para a seguinte história. After America has destroyed America, Depois dos Estados Unidos terem destruído a si mesmos. and won, E it will then move on to take the world or Egypt. depois vai avançar para dominar o mundo, o Egito. Am I okay to put, with respect to this one, to put internal Tá tudo bem se eu colocar aqui interno and external? e aqui externo. Is that okay? So Elder Terry said compare and contrast. Ancient Terry disse comparar e contrastar. If the king of the north has an internal issue to deal with and an external one, Se o rei do norte tem uma questão interna e externa para lidar, she's saying the king of the south does. ela está dizendo o rei do sul tem. And the question says, since when did we do that? E a pessoa perguntou: desde quando nós fazemos isso? The answer is as of yesterday. E a resposta é desde ontem. If you didn't see it before, Se vocês não viram isso antes, it's not something new. não é algo novo, It's just something that people haven't noticed. mas é algo que as pessoas não perceberam. Elder Terry. Ancient Terry. So the story of Navalny, Então, a história de Navalny, which Elder Terry is marking as the internal, we'll call it the internal death, que a Ancient Terry está marcando como a morte interna, even though Elder Tess had mentioned this person and their role in Russia, embora a Ancient Tess tenha mencionado essa pessoa e seu trabalho dentro da Rússia, she may not have defined it in the way that it's being defined now, ela pode não ter definido isso da forma como foi definido agora. but Elder Terry is saying she didn't just pluck up this story by herself. Ah, She didn't create this story by herself. She borrowed it from Elder Tess. mas a Ancient Terry não inventou essa história, ela pegou do que a Ancient Terry ensinou. But what she has done Mas o que ela fez is taken a news story about someone significant in Russia foi pegar uma história de alguém importante na Rússia and seen that as a turning point. e viu isso como um ponto de virada. So, is that fair enough? So, to answer the question, Então, para responder essa pergunta, we haven't always looked at an internal death of the king of the south. não sempre nós olhamos para uma morte interna do Rei do Sul. And the death of the king of the south may always have been in relation to the king of the north. E a morte do Rei do Sul sempre esteve em relação com a morte do Rei do Norte. So, I want to just take those two thoughts Então, eu quero pegar esses dois pensamentos. and if we see that there's an internal and external, E se podemos ver que existe um interno e um externo, and even if you're not yet persuaded, at least if you consider now e that mesmo, Go ahead. mesmo se você não estava persuadido, se você pode vê-los agora, that there's the potential legitimacy of requiring an internal and external death de que há uma potencial legitimidade de recrutar uma morte interna e externa of the king of the south, do Rei do Sul, you can see
a prophetic argument for that, Você pode ver o nosso argumento profético para isso. and you can see it being laid out over Daniel 11. E você consegue ver isso sendo mostrado através de Daniel 11. So, for sure, it may be a new idea, Então, com certeza, isso pode ser uma ideia nova, but just because it's new doesn't mean it's wrong. mas só porque é nova não significa que está errada. And maybe it's just something that we haven't noticed. E pode ser somente alguma coisa que nós não percebemos. What we're required to do O que é requerido de nós a fazer is look at the integrity of this line as it's being drawn. é olhar para a integridade dessa linha quando ela é desenhada. We all know that this is the eternal death of America, Nós sabemos todos que essa é a morte interna dos Estados Unidos. we'd call it civil war. That's why it's internal. E nós chamamos isso de guerra civil, por isso que é interna. And the question is, E a pergunta é: should we expect something similar in Russia, the king of the nós south? deveríamos esperar algo similar na Rússia, no Rei do Sul? And I think the reason why people are struggling E eu penso que as pessoas estão tendo problemas com isso is because the Time of the End magazine seems to indicate that the death happens at this way mark, é number 2, porque parece que a revista Tempo do Fim faz a gente pensar que a morte do Rei do Sul acontece nesse marco. and the result of that death is at the hands of the king of the north. E que o resultado dessa morte está nas mãos do Rei do Norte. And I think even though Elder Terry didn't take the time to explain that, you can have a narrative to show that. E eu acho que, embora a Anciã Terry não tenha tomado tempo para explicar isso, vocês têm uma narrativa que o demonstra. So the democratic fall of the king of the south is not a subject of prophecy on its own. A queda democrática do Rei do Sul não é apenas um assunto profético em si mesmo. Maybe I'm going to answer that. Maybe I'll answer that one. Talvez eu vou responder isso. Who says it isn't? Quem diz que não é? Who says the internal fall of the Soviet Union is not a subject of prophecy? Quem disse que a queda interna da União Soviética não é uma questão de profecia? Just because we haven't seen it up to this point. Só porque a gente não viu sobre isso até agora? Go ahead. So, Elder Terry has an answer for that one. A Anciã Terry tem uma resposta para essa. The democratic fall of the king of the south is not a subject of Bible prophecy. Que a pessoa disse que a queda democrática interna do Rei do Sul não é um assunto de profecia. And she took us back to 1989, E ela nos levou de volta a 1989, reminding us all again that that was an internal fall of the king of the south. nos lembrando de que se tratava de uma queda interna do Rei do Sul. Okay, so hopefully that's answered. I'll quickly try and do more. I know we've run out of time. Eu estou tentando fazer isso rápido, a gente não tem muito tempo. What do you mark as the beginning of the Sunday law waymark and the end? Quais são os marcos que mostram o início da lei dominical e o final? So I presume that means this waymark and this one, the beginning and the end. Eu presumo que se trata desse marco, o início e o fim, Which is waymark number 2 and 3. que seriam os marcos 2 e 3. What's the marker for with respect to the king of the actually, so it says, what do you mark as the beginning of the Sunday law waymark? O que ele está So I guess the perguntando, Sunday qual é o marco? so I É o guess the início da lei dominical. Sorry. the Sunday law
would then, I think the target is the King of the North. A lei dominical, eu acredito que o alvo é o rei do norte. We'll do both. Vamos fazer as duas coisas. From the perspective of the King of the North, Da perspectiva do rei do norte, how do we mark this Sunday law? como nós marcamos essa lei dominical? July 18, 18 de julho? the RNC, Na Convenção Nacional Republicana. and the King of the South. E da perspectiva do rei do sul? What would you write here? O What que é would be que a the gente marker? escreve aqui? Como marcador. The death of, okay. I don't know how to spell his name. Morte de Navalny. EY? Say it. NAV. Okay. And the Munich. I know this is small for people online. I'll take a picture and post it. E ele vai tirar uma foto para as pessoas que estão online. O Conselho de Segurança de Munique. So people can look at these two and find out details about that. So that's where Elder Terry's marking the beginning. Aqui é onde a Anciã Terry está mostrando o início. As pessoas podem olhar isso aqui e entender mais sobre. And the end. E o final? We can't say with any. It's the future. We don't know what the future would actually specifically look like. We can't predict an event. Nós não podemos predizer um evento, não sabemos como vai ser o futuro. Say it again. We won't know that till. So, when it comes to the King of the North Então, quando tem a ver com o rei do norte and the King of the South, e o rei do sul, we can't make any commitment. eles podem ter algum comprometimento? And there's a prophetic reason for that. E tem uma razão profética para isso. She says that the loud cry, Ela diz que no alto clamor, she used the word formalization, ela usa a palavra formalização. we'll be able to see the end. Nós teremos a capacidade de ver o final. So we can't define what the end is yet. Nós não conseguimos can't. definir, ela não consegue definir ainda como é o fim. On the line of the Heruli, Vandals, and Goths, don't we mark the Sunday law at the third waymark, 538, and the close of probation at 1798? Na linha dos Érulos, Vândalos e Ostrogodos, nós marcamos o marco da lei dominical no ano 38 e o fechamento da Porta da Graça em 1798? That model that he's speaking of, Esse modelo de que ela está falando, do you see it as a contradiction to anything that you've said? você vê que é uma contradição com algo que você disse? So Elder Terry agrees with that statement, that explanation. A Anciã Terry concorda com essa explicação. This is 538, É 538 e não and this is 38. indeed the Sunday law. E é de fato a lei dominical. Then it says, and he shall come to his end. E depois, o final, em 1798. And so it's okay to put close of probation at that point too, or death. Ela diz que tá ok com colocar morte ou fechamento da Porta da Graça nesse ponto também. The question was close of probation for whom? E a pergunta era: fechamento da Porta da Graça para quem? So
she's not going to take the time to, but Elder Terry can answer that specific question. It's not phasing her out in any way. Ela não pode fazer isso agora, mas ela tem uma resposta para isso. Não está sendo um desafio para ela. Ela pode explicar depois. And just so that I would just point out that if the questioner is marking Sunday law here, then they would agree that this would also be Sunday law. E eu gostaria de frisar de que se a pessoa que está perguntando está colocando a lei dominical aqui, esse ponto também seria a lei dominical. So I don't like throwing questions back at people like that. Então eu não gosto de colocar perguntas assim, jogar de volta a pergunta para as pessoas assim. But that's marked as close of probation. Mas isso está marcado como o fechamento da porta da graça. Therefore, this would also be a close of probation. Então isso também deveria ser um fechamento da porta da graça. And if we're not careful, we can end up tying ourselves into knots unnecessarily. E se a gente não tem cuidado, a gente pode estar se emaranhando desnecessariamente. And to me, this was the sort of the punchline of all of this. Então, para mim, essa é a parte mais difícil de tudo isso. This is where the disagreements are. E aí onde estão os desentendimentos. To make this application, Para fazer essa aplicação, what is this application? qual é essa aplicação? Which line? De qual linha? This one, Daniel 11. Dessa daqui, Daniel 11. To make this application, Para fazer essa aplicação, shouldn't all the lines, like these ones, todas as linhas não deveriam all be in agreement? estar de acordo? Now, this is a rhetorical statement Esse é uma frase retórica, because the questioner doesn't believe that they are in agreement. porque a pessoa que está fazendo a pergunta não acredita que elas estejam de acordo. And obviously, the only reason these were brought up by Elder Terry is because she believes that they are in agreement. E, obviamente, essas coisas são trazidas pela anciã Terry porque ela acredita que eles estão de acordo. So I wanted to spend this presentation Então, eu quero pegar nessa apresentação, discussing these questions eu quero discutir essas perguntas, because they touched on several issues. porque elas tocam diferentes assuntos. How a competent teacher in the movement Como um professor competente no movimento can look at these lines pode olhar para essas linhas and say they're not in agreement. e dizer que não estão de acordo. And Elder Terry stood up and said, not only are they in agreement, but they're the defense of this line. E a anciã Terry se levantou e disse que não somente estão de acordo, mas que são a defesa dessa primeira linha. So I know in one presentation, I've tried to be as open and transparent about this issue. Então, em uma apresentação, eu tentei ser o mais claro possível com relação a isso, so that everybody can see how different people see things. para que as pessoas possam entender como diferentes pessoas entendem as coisas. So the bottom line to me is Então, a última linha para mim é the bottom line of this questioner, all the questions that this person is asking, o centro da pergunta que essa pessoa fez. is they don't believe these lines are in agreement. É que essa pessoa não acredita que essas linhas estejam de acordo. And we've tried to work together in this study E nós tentamos trabalhar juntos nesse estudo to see if, I'll call it an accusation, I can't think of a softer word, to see if that criticism is valid. Nós queremos saber se essa crítica é válida. So each of us listening needs to decide for ourselves Cada um de nós deve ver por nós mesmos where has Elder Terry gone wrong in these two lines, these two witnesses, onde a anciã Terry errou nessas duas linhas, nessas testemunhas. and this related story here. E essa história que se relaciona daqui, So if you're on audio, pagan Rome, papal Rome, sobre Roma pagã, Roma papal,
and the transfer of the title of the King of the North from the papacy to the United States. E a transferência do título de Rei do Norte do papado para os Estados Unidos. Have a look at what she's laid out Então, deem uma olhada no que ela apresentou and try to pinpoint where you believe the mistake is. e tentem apontar para onde vocês acreditam que estejam os erros. I want to thank everybody Quero agradecer a todas as pessoas for spending your valuable time with us. por passar tempo conosco. I hope you've enjoyed these studies as much as I have. Espero que vocês tenham aproveitado o estudo assim como eu. I hope you've all been blessed. Espero que todos tenham sido abençoados. And if you're not educated, at least challenged. E se não educados, pelo menos desafiados. I hope at least some of your questions have been addressed, even if you don't like what the answers were. E eu espero que pelo menos algumas das suas perguntas tenham sido abordadas, mesmo que vocês não gostem das respostas. I know we're a little bit over time, but we're going to close with prayer. Eu sei que eu passei um pouquinho do tempo, mas vamos terminar com oração. And as we close these series of meetings and we close our camp, we're going to have a congregational song. E ao terminarmos essa apresentação e também fecharmos a nossa campal, nós vamos ter um hino congregacional. So I'm going to pray and switch the camera around. Then we'll sing and then we'll close the service. Então eu vou orar, nós vamos virar a câmera, eles vão cantar e nós vamos terminar. Let's pray. Vamos orar. Holy God, we thank you. Santo Deus, te agradecemos. We thank you for the methodology that you have given to us. Agradecemos pela metodologia que o Senhor nos deu, For our ability to think independently, pela nossa habilidade de pensar independentemente, for the great privilege that you have given us to even challenge you. pelo grande privilégio que o Senhor nos deu de até te desafiarmos. As we study your word, Ao estudarmos a tua palavra, as we look at the events in the world today, ao olharmos para os eventos no mundo hoje, help us to be able to apply the correct rules to understand what's happening. nos ajude a aplicar as regras corretamente para entender o que está acontecendo. Help us to come into a clearer understanding of the truth. Nos ajude a chegar a um entendimento mais claro da verdade. As we do that individually, E ao fazermos isso individualmente, we will come closer together. para que nós possamos nos ajuntar mais. We thank you for this privilege. Agradecemos por esse privilégio. In Jesus' name, amen. No nome de Jesus, amém.